Vamos falar um pouquinho de geometria espacial. Um cilindro de revolução de raio 5 centímetros é seccionado por um plano paralelo ao eixo central e distante 4 centímetros desse eixo. A área da secção retangular corresponde a 4 vezes a área da base. Calcule o volume desse cilindro. Então, galera, o negócio é o seguinte. Primeiramente, o que é um cilindro de revolução? Um cilindro de revolução é um cilindro que é obtido a partir de um retângulo que vai girando em torno do eixo. Eu vou mostrar para vocês isso aqui como é um cilindro de revolução. Tá aqui, ó. Tá vendo aí na telinha a definição. Cilindro de revolução é um cilindro reto que pode ser obtido ao girar um retângulo em torno de um de seus lados. Então você está vendo aí na sua telinha um retângulo ABCD. No que a gente gira esse retângulo, tá? O que é que vai acontecer? Você está vendo aí, ó. Esse retângulo girou em torno do lado AD e a figura formada, como vocês perceberam, é um cilindro. Ok? Então, ó, por isso que um cilindro reto é também chamado de cilindro de revolução, porque ele foi criado a partir da revolução de um retângulo em torno do seu eixo, como vocês acabaram de ver. Bom, como é que se calcula a área lateral, a área total e o volume de um cilindro? Quando você planifica um cilindro, que você está vendo aí na sua telinha, você tem que figura? Você tem dois círculos, que é como se fosse a tampa e o fundo da lata, que uma latinha, né? A tampa e o fundo da lata, e essa parte aqui, ó, onde está escrito perímetro do círculo da base, esse retângulo é exatamente o rótulo da lata. Você pegou uma latinha de Nescau, de farinha láctea, de sei lá o que, cortou o rótulo. No que você tira o rótulo, você tem a área lateral dele, que é justamente um retângulo. E eu tenho a tampa e o fundo da lata. Vamos fazer uma planificação aí, ó, como você está vendo, ó. Retirando o rótulo da latinha, ó, você está tirando o rótulo, você vai ter que figura formada? Um retângulo, certo? Então, olha, aí agora, ó, o Beto Monteiro está vendo aí, ó, a tampa e o fundo da lata, o pessoal da Biotech, todo mundo está ligado? Então, o que é que eu tenho, ó? Área lateral, como vocês estão vendo, o comprimento desse retângulo mede quanto? 2πr, que é justamente o comprimento da base, da circunferência que está na base, ok? As duas bases, né, a tampa e o fundo da lata, tá? Para a gente calcular a área dela é o quê? 2πr, πr é o quadrado. Então, ó, área lateral, 2πr vezes h. Porque a área de um retângulo é a área da base vezes a sua altura, certo? E para calcular a área total de um cilindro, você tem que usar o quê? A área total é a área lateral que é essa aqui, mais 2 vezes a área da base. A área total é a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Então, ó, o que é que acontece? Área total, 2πrh mais 2πr ao quadrado, área total, 2πr que multiplica h mais r. Grande professor Haurisson também está assistindo a nossa aula, grande abraço. Só tem figura hoje assistindo. Todo mundo tweetando. Volume, área da base vezes a sua altura. Então, ó, volume de qualquer cilindro, πr ao quadrado vezes h. Bom, de volta à questão, tá? A questão diz o quê? Um cilindro de revolução de raio 5 centímetros é seccionado por um plano paralelo ao eixo central e distante 4 centímetros desse eixo. A área da secção retangular corresponde a 4 vezes a área da base. Bom, a área da secção retangular é essa areazinha aqui, ó, esse retângulo aqui que foi seccionado.
Seccionar é você cortar. Então, ele cortou esse cilindro por um plano cuja distância é 4 centímetros do eixo. O eixo, evidentemente, essa parte aqui, essa linha central que passa pelo centro da base. Esse plano cortou o cilindro aqui e essa distância daqui para cá é 4 centímetros, ok? Então, ó, vamos embora para a resolução. Está aqui o plano que secciona, essa distância 4 centímetros, ok? E aqui o eixo central. Uma vista superior dessa situação é o seguinte, ó. Você está vendo esse cilindro agora de cima, ok? A distância é 4 centímetros. A secção nós já temos aqui, ó. Basta usar o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Por Pitágoras nós temos o quê? 4 ao quadrado mais AM ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, nós já concluímos que esse pedaço aqui, ó, esse comprimento AM, mede 3 centímetros. Ok? Bom, uma vez encontrado esse comprimento aqui, ó, 3 centímetros, automaticamente nós já achamos isso aqui, ó, o comprimento AB, tá? AB é justamente, ó, esse lado do retângulo, da secção. Tá? Nós vamos, ó, utilizar a área da secção. AB mede 6. Por que AB mede 6? Daqui para cá eu tenho o raio da circunferência, daqui para cá eu tenho o raio da circunferência. Esse triângulo, o triângulo ABO, é um triângulo isósceles, ok? E em todo triângulo isósceles, quando eu traço a altura relativa à sua base, ela toca exatamente no ponto médio. Não é isso, professor Haulisson? Você que está vendo aí, professor Haulisson, assistindo a aula, já sabe, foi ele que me deu essa dica, muito importante. Pode falar, Jonaldo, que isso vai ser relevante para o Enem e para o vestibular. Falando em Enem, nesse domingo vai ter nosso aulão para o Enem, preparatório. O professor Edson Carlos de português, eu, professor Jonaldo, estaremos lá nesse domingo, a partir das 8 horas, de 8 ao meio-dia, lá na Overdose, aulão para o Enem. Não é só nesse domingo, mas 3 domingos. Próximo domingo, Edson Carlos, português e Gibran, matemática. E no terceiro domingo, uma Overdose matemática. Eu, professor Gibran e professor Haulisson. Lembrando que as aulas do professor Luiz Carlos, nossas aulas, tá? Elas estão à disposição tá aí o blogzinho que você tá vendo aí na telinha, né? Acessa lá o blog do professor Luiz Carlos, tem mais de 700 aulas, afinal de contas faz mais de 10 anos que o professor, nosso vereador Luiz Carlos, está nessa iniciativa, quase que eu não falo. Mais um beijozinho para a gente continuar a nossa questão. Um beijo para quem? Para meu filho Rodrigo, que está assistindo. Um beijão, filho, para você, para o meu amor, Karina, minha esposa, tá todo mundo ligado, tá? Ele deve estar maluco lá. Dá um tchau pro papai, Digão. Vamos embora para a questão. Bom, calculamos agora a área da base. A área da base desse cilindro, 25π. Por quê? A área de uma circunferência, πr ao quadrado. Se o raio mede 5, 5 ao quadrado, 25. O que foi que a questão informou? Ele disse que a área da secção é igual a 6 vezes a altura. Então, ó, o que é que eu tenho? A área da secção é igual a 4 vezes a área da base, certo? Como é que eu calculo a área da secção? 6, isso aqui, ó, esse comprimento nós calculamos mede 6 vezes H. Afinal de contas, a secção, como você está vendo aí na sua telinha, é um retângulo, certo? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. A base, nós descobrimos que ela mede 6 e a altura, vamos descobrir daqui a pouco. Outra informação passada no problema é que a área da secção é 4 vezes a área da base. Então, substituindo, igualando essas duas equaçõezinhas, eu tenho 6 vezes H igual a 4 vezes a área da base, que é 25π. Portanto, a altura vai ser o quê? 50π sobre 3
centímetros, ok? Você está copiando aí, galera está tweetando. Vamos nessa. Volume. Volume é a área da base vezes altura, ok? Volume, área da base vezes altura. Área da base, 25π. A altura, nós calculamos 50π sobre 3. Fazendo as multiplicações, o volume desse cilindro, 1.250π ao quadrado sobre 3 centímetros cúbicos. Né? De volta aqui comigo na telinha. Lembrando que essas nossas aulas, se você quiser, nós vamos disponibilizar para vocês via e-mail. Terminou a aula, você dá um tweet aqui comigo, eu vou ficar aqui com o Twitter ligado, então você manda aqui seu e-mail, a gente já acessa, tá? E já manda para você dar uma estudada em casa. Quem não tem... Lembrando outra coisa, tá ali o Twitter do professor Jonaldo. Essa aula, se você tem um amigo que não tem TV União em casa, não tem TV a cabo, o que é que você faz? Você liga para ele, pô, é teu amigo, ele vai fazer vestibular, ele está precisando também. Liga para ele e avisa que a TV União transmite essas aulas ao vivo via internet. Cadê? Tá lá, ó, já no www.tvuniãodenatal.tv.br. Então, você está vendo aí na sua telinha.